Agora deu? Alô, alô? Boa noite, colegas daqui do presencial, colegas de casa. Hoje nós estamos com alguns colegas novos. Boa noite, André. Boa noite, Vitor. Boa noite, Natália, Carolina. Então, só um aviso. O pessoal, de repente, daqui não sabe o que apareceu, tanta gente, faltou a primeira aula. Não, não é isso. Eu abri a segunda aula para o pessoal da internet, porque algumas perguntas me fazem crer que muitos não conheciam as aulas, chegaram no grupo, mas, poxa, ninguém é obrigado a saber tudo. Aí eu abri uma aula, o cara quiser ver, de repente ele fala, meu Deus, que aula ruim do caçamba, né? Nem aparece nunca mais. Já fica mais fácil. Então, alguns colegas daqui, claro, o material que o pessoal tem aqui do curso, ele não é disponibilizado para todos, porque senão os daqui vão falar, eu sou um palhaço agora? Eu pago isso aqui para quê, né? Então, obviamente, mas fiquem tranquilos de casa, que eu vou deixar sempre em lousa o material assim, ó, para vocês, tá? E recapitulando, não custa nada falar o que nós falamos. Então, seja bem-vindo, colegas aí que estão chegando para assistir, depois eu quero um feedback de vocês, seja xingando ou não, mas vamos entender o que nós trabalhamos aqui na primeira aula. Nós trabalhamos o início da matéria, nós trabalhamos a Lei 10.261 de 68, não é isso? Que foi o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Ou seja, todos sabem, né? Espero que até os que estão entrando hoje aqui no site, que nós temos duas leis, a 10.261 de 68 e a Lei 8.429 de 92. Qual é a maior, pessoal? Vamos fazer uma futurologia para a prova. Qual é a maior? Não há dúvida. A 10.261 de 68. Qual é a maior? E qual é a menor? A de improbidade. Mas toma cuidado. Por que a gente, às vezes eu pelo menos pensava isso dos meus professores, quando fazia a pergunta óbvia, qual que é maior? Ele falava 10.261, e qual é a menor? Parece que é bobo. Então, quem dá aula sabe que a gente tem de fazer a pergunta 2. É incrível, o cérebro assimila. Não me pergunte por quê, eu não fiz pedagogia, eu aprendi na raça. Não sei por quê. Quando eu faço uma pergunta assim, o pessoal ri, eu falo, qual é o menor? Então, tem de fazer a pergunta. Numa prova de administrativo, quantas questões nós vamos ter mesmo? 8? Em São Paulo, como é que foi a divisão? Alguém lembra? Eu não lembro se foi 5-3 ou 4-4. Foi 4-4? Depois vocês podem conferir aí, me falam. A grande questão é, toma cuidado. Aqui foi uma decisão meio que equânime, independente do tamanho da matéria. Gente, por que eu estou dando um toque disso? Não é por causa de ADM. ADM, não tem um aqui que vai errar uma. Tem de apanhar se errar uma. Não, apanhar. Aluno do meu tem de apanhar. É porque em processo civil vocês têm de começar a fazer essas contas. E perder de ter medo da matéria inteira. Você entendeu? Então, quer dizer, ó, pensa comigo. Espera aí, o senhor está querendo dizer que eu posso errar uma? Não, não é isso. Em recursos não vão ter 5 questões de processo civil. Espera aí, eu vou repetir porque eu acho que eu não fui claro. Nós não teremos 5 questões de tutela. Entendeu, Nutella? Nós não teremos. Então, é um medo? Poxa, é uma matéria difícil. Mas a vida não se resume em festivais, Geraldo Vandré. A vida não se resume em tutela só, ou em recursos só. Aprenda o todo. Vai ter gente falando que, por uma de processo civil, eu me fodo. Uma. Aí você pergunta, quantas foram de português? Quantas você acertou? Ah, é? Foi uma de processo que te ferrou? Como é que você errou uma charge do Hagar? Da Mafalda? Ou você tem dúvida que vai ter uma do níquel náusea na sua prova? Toda a prova. Teve um simulado aqui uma vez que o professor não colocou charge, quase bateram nele. Toda a prova tem. Calma, mas o que importa é a charge. Ela te traz uma interpretação para a questão. Mas, se não colocar charge, eles batem na gente.
Então, no nosso simulado do dia 11, está cheio de charge. Tá bom? Nem que seja um chocolate, a gente vai colocar lá. Tudo bem? Boa noite a todos. Não está saindo o som. Olha aí no computador. Ah, saiu. Vamos lá. Vamos embora. Galera, então tudo bem? Professor, até onde vocês foram? É claro que vocês vão fazer uma recapitulação para nós, né? Não. Eu vou fazer uma recapitulação para a minha turma. Se você aproveitar a recapitulação, ótimo. Então, recapitulando para a turma... Não, com todo o respeito, né? Nós vimos direito de petição, baba. Nós vimos deveres e proibições. Os perigos, né? Os perigos. Quando for o caso, residir no local ou onde autorizado. A prova vai brincar, né, com parte da decoreba. Não tem jeito. Depois, o que nós vimos? Nós vimos as questões de responsabilidades e vimos também a questão das penalidades. Ora, todos... Opa, vimos uma coisa importante. Vamos ver se vocês estão bem de memória. Vamos lá. Suspensão do processo. Eu posso suspender o processo para aguardar a decisão judicial? Quem pode determinar isso? Que autoridade? Excelente. A autoridade competente para aplicar a pena. Ela pode suspender? Suspende. Aguarda o processo lá judicial, certo? Mas e nesse processo pode ocorrer a prescrição, galera? Não pode ocorrer a prescrição. Por quê? Porque ela vai ficar o quê? Suspensa. Ô Dani e colegas aí, ó, o Emerson que está ajudando aí, logo ele te fala, às vezes não está conseguindo assistir, porque lá em cima, não tem um negócio que tem de habilitar o flash, que eu nunca sei o que é habilitar o flash. Acho que é aqui, ó, naquele izinho, não é? Sabe que na minha casa eu liguei aqui, passei uma vergonha. Verdade, eu estava querendo mostrar para uma pessoa na minha casa, aí eu abri e não funcionou, fiquei com uma cara de, sei lá, de Steve Jobs, quando apresenta alguma coisa que não funciona. Aí você vem aqui, clica, né? Aí, não sei o quê, aí habilita lá o flash, a puta que pariu, sei lá. Vamos embora. Nos meus computadores, está inválido. Vamos lá. Toca o barco. Toca. O que mais que nós vimos? Quais são as penas? Rapidinho, sem olhar para lugar nenhum. Repreensão? Multa, demissão a bem. Cassação e depositadoria. Quanto tempo prescreve as 3 primeiras? 2 anos. Quanto tempo prescreve as 2 anos? Essa aqui, mediante? E essas aqui, mediante? Nessa hora, a pessoa que está chegando ouve um coro e fala, ai, meu Deus, ferrou. Essas aqui, para terminar, quanto tempo? 60. Até, né? Até 60. E essas? Até 90. Testemunha aqui? Até 3. E aqui? Aí, meu Deus do céu, vocês estudaram, hein? O que é analisado nas penalidades? Gravidade, natureza e dano. Muito bom. E na lei de improbidade? O que o juiz analisa? A extensão do dano? O que mais? Nossa, professor, nunca ninguém fez isso. E se alguém na prova colocar alternativas, brincando com as alternativas? Professor, o senhor vai ter de ir agora lá na lei de improbidade, senão eu não durmo hoje. Então vamos. Olhem para a lousa, isso. Você que está em casa, tenha dor de cabeça. Eu entrei agora na lei 8.429 de 92 e estou indo até o artigo 12. Cadê? Acharam? Extensão do dano e proveito patrimonial. Onde está isso? Lei 8.429 de 92. O que fala aqui? Na fixação das penas previstas nessa lei, o que o juiz leva em conta? A extensão do dano causado, assim como? Então, se cair isso aí, muita gente vai confundir com a 8429 e com a 10261. Combinado?
Vocês vão dar uma olhada nisso com carinho? Cuidado com isso. Não, olha, de agora em diante, gente, eu só estou querendo assim, ó. Eu já sei que vocês vão acertar todas, então eu vou... Aquele pontinho que eu acho que pode aparecer, que o aluno nota 9 pode errar. Ué, então, eu quero que você passe o aluno nota 9. Tá bom? Vamos embora? Volta para lá. Volta. Tudo bem? Como habilitar o flash? O flash será habilitado. Logo, logo alguém vai te ajudar. Pegou na ferida, professor. Das de português, errou só de charge. Ó, falei? Tá vendo? Eles adoram charge. Charge. Onde estava? Onde nós estamos? O pessoal aqui falou que a gente está entrando nos procedimentos. Então, eu fiz uma breve leitura. Nós falamos das providências preliminares. Vamos lá, uma das providências preliminares. Pode ter afastamento? Pode? Quanto tempo? Eu estou falando da Lei 10.2001. Da Lei 10.2001. Pode, por 180, prorrogável por igual período. O cara recebe? Recebe? Não acredito em você. Deixa eu ver se recebe. É mesmo, recebe. Recebe. Tá bom. E o tempo dele de afastamento? Se ele... o cara ficou afastado 60 dias. Pode? Legal. Deu uma pena de suspensão de 60 dias. Aí ele pega e fala assim, ó. Aê, já tomei essa suspensão, então... quer dizer, eu já estou afastado 60, não precisa me dar pena nenhuma. Não pode computar? Não. E para tempo de serviço? Pode. Computa? Computa? Computa. O período de afastamento? Computa. Como de efetivo exercício. Gente, eu acho que esse 267 estará na sua prova. Por favor. Mas não, sem brincadeira, não é qualquer um que sabe isso. Isso aqui já é aluno que não está indo lá para ver como é que é, aluno que está indo lá para passar. Então, por favor, faz uma anotação, põe glitter que sobrou do carnaval em cima, alguma coisa que te lembre disso. Isso. Tá bom? Tá todo mundo vindo dos bloquinhos, né? Calma que vai dar tudo certo, pessoal. É que geralmente muitas pessoas que chegam ao NEAF, mas os meninos aqui ajudam. Tem o pessoal aí do NEAF, liga aqui, o pessoal dá um toque, é 3129-4356. Eles têm muita saudade de falar com vocês. No chat também, né? As meninas ficam o dia inteiro assim, ó. Sabe? Não tem nada para fazer. Quando liga alguém, você não sabe a festa que é. Você não sabe a festa que é. Somente depois que vocês desligam, que daí a gente fala mal de vocês. Não é? Porque no início você não fala, que pessoa calma, tal, né? Teve uma que brigou, que não passava aula, tal. Descobrimos depois de meia hora de atendimento. Não, ela não tem internet. Ela não tem. Entendeu? Estava xingando todo mundo. Claro que você deve falar, o Alessandro adora contar essas histórias. Isso é real. É real. A pessoa liga para te xingar, porque o curso não está passando, ela não tem internet. Dá vontade de você pegar o exterminador do futuro e dar o endereço para ir lá e matar essa pessoa? Vamos lá. As apurações serão feitas mediante sindicância. Gente, ou vai ser apurado mediante sindicância, ou processo administrativo. Assegurado contraditório para defesa. Óbvio que vai ter contraditório para defesa. Não vai ser uma simples acusação. Não é verdade? Agora, pessoal, isso aqui, ó. Para que eu vou ler isso, gente? RSM, sindicância. Né? DDC, processo administrativo, BABA. Isso está aqui, ó. Naquele esqueminha, a gente já mata muita coisa. Tudo bem? Os procedimentos disciplinares serão realizados pela Procuradoria-Geral do Estado. Amigos queridos, eu não sei por quê
eles adoram fazer vocês passarem nervoso. Eles vão colocar Procuradoria-Geral de Justiça. Para quem é da área jurídica e errar isso, açoite. Não, sem brincadeira. Tende a apanhar. Porque a Procuradoria-Geral de Justiça é do quê, gente? É órgão de quem? Do Ministério Público. Não tem nada a ver com Procuradoria-Geral do Estado. Então, quer dizer, o cara não pode errar isso. Mas quem não é da área, aliás, quem é da área pode ler errado, quem não é da área não sabe direito. Isso aqui não tem nada a ver com a PGE. Tá claro isso? Isso é MP. Então, esquece. Pela Procuradoria-Geral do Estado, presididos por um procurador do Estado. E não um procurador de justiça, e não um procurador, sei lá, de confusão. Tudo bem? Legal. Obrigado aí, meninos, pela ajuda. Vamos embora. Onde vamos? São competentes para determinar a sindicância. Galerinha, olha para mim. Qual que vocês acham que é o mais grave e complexo? A sindicância ou o processo administrativo? Qual vocês acham que é o menos complexo? A sindicância. Então eu pergunto, quem que pode instaurar a sindicância? Todo mundo, até mesmo um diretorzinho de departamento e divisão. Olha ele aqui, ó. Todo mundo. Vamos ver se vocês conseguem falar todos. Vai, número 1. É sem olhar para o material, pessoal. Olhando para mim. Olhando assim, não. Vai, o governador, secretário de Estado, Procurador-Geral do Estado, superintendente da autarquia, chefe de gabinete, coordenador, diretorzinho de departamento de divisão. Agora, repare uma coisa. Olha se for processo administrativo, ó. Vamos para frente? Vamos para frente? Ó, vamos para frente? Ó, que não chega. Ó. Passou já. Oh, meu Deus, está antes. Aqui, ó. Se for processo administrativo, ele fala, pode instaurar até o 260, até o inciso 4, inclusive. Fechou? Vocês não vão errar isso? Então, olha para mim. Se ele colocar o diretor do departamento aqui, já era. É aí que eu quero que vocês tomem cuidado, tá bom? Vamos embora. Beleza aí? Tudo bem, gente? Então, tá bom. Vamos continuar com a sindicância. Arruda é bom, Cíntia. Porque, ela está tentando, acabou a energia na casa. Quer dizer, desculpa, mas aí já é, né? Pode, né? Às vezes tem um bezerro enterrado no quintal. Eu acredito nisso. Eu benzo a casa inteira, não é possível. Vamos continuar. Eu chamo alguém. Instaurada a sindicância, o procurador do Estado que quer presidir comunica o fato ao órgão. Gente, o cara vai e comunica. Ô, pessoal da terceira vara civil, seu funcionário pisou na bola. Né? Só que, na verdade, eles vão para o setor de pessoal. Não vai só ali na vara para falar. Né? Ô Emerson, depois você avisa se vai ficar gravada a aula que eu não sei. Gente, uma coisa que nunca cai. Nunca cai. Aplica-se a sindicância as regras nesta lei para o processo administrativo. Ou seja, aquilo que é o mais complexo, aplica-se a sindicância, com as alterações. Quais alterações? Exemplo, a autoridade sindicante de cada acusado pode arrolar até 3 testemunhas. Já no processo administrativo são quantos? Então veja, dá para dizer o seguinte, por favor, raciocina comigo. Ele está falando que são 3. A sindicância deve estar concluída no prazo de quanto? 60 dias. O relatório, tal. Agora, vamos no processo administrativo. Vamos no processo administrativo. Quanto ele é concluído? Contado da citação. Ok, 90. Cadê o número de testemunha aqui? Tô chegando. Aqui, deixa eu ver. Aqui. Olha o que eu estou falando aqui, gente. O presidente de cada acusado pode rolar
Veja, raciocine comigo. Vai que o cara quer que vocês errem. Como fazer uma questão bonita? O diabo é assim, ele se veste bem para você cair na lábia dele. Então, olha, ele pega e escreve assim, ó. Olha que jeito bonito de escrever, ó. Tendo em vista que a sindicância aplicam-se as regras previstas na lei 10.261/68 para o processo administrativo, o número de testemunhas é o mesmo. Perceba? Vocês estão entendendo o que eles vão querer fazer com vocês? Então, cuidado com esse detalhe. Existem as peculiaridades. Professor, posso fazer outro raciocínio? Pode. Aquilo que não falar que é peculiar, o que eu sigo na sindicância? Regras de quem? Essa poderia ser a pior pergunta. Cuidado. Ficou claro? Porque a mim me parece que eles já viram que para que pegar um aluno nota 8,5 se eu posso pegar os alunos só nota 9? Entenderam? Então o TJ quer cada vez alunos melhores. A verdade é essa. Sim? A aula vai estar disponível amanhã para os alunos que estão no curso. Então, a minha pergunta... Beleza, obrigado, Emerson. A minha pergunta era mais para os caras do curso, tudo bem. Era mais se os caras que não estão no curso, se isso a gente poderia depois disponibilizar para eles de alguma forma, tá bom? Beleza, vou falar com o Thiago. Valeu. Volta. Tudo bem até aí? Com o relatório, a sindicância será enviada à autoridade competente para a decisão. Vamos lá. Vocês são examinadores. Isso. Coloque aquele seu lado malvado para fora. Isso é mais para os homens. As mulheres, seja você mesma. Então vem cá. No caso aqui das mulheres, quer dizer, dos homens. O que você colocaria aqui para fazer o aluno errar? Aqui. Com o relatório, a sindicância será enviada. Dá para mudar alguma coisa aí para ferrar o cara? A autoridade competente para decisão. Você coloca para instauração. Nem sempre quem instaura é quem vai julgar, concorda? Então, de repente, ele pode brincar com isso. Legal? É lógico que você vai mandar quem vai decidir. Lembra disso. Fechou. Professor, Opa. Peraí, me perdi aqui. Agora vem, processo administrativo. Todo mundo vai só até o coordenador. Quem que não pode ser encarregado da apuração, nem atuar como secretário? Pessoal, por favor, você acha que um pai pode participar de uma comissão cujo julgado, cujo denunciado é o filho? É família, é sangue. Às vezes você fala, meu irmão é culpado. Pô, mas eu acho que se ele cometer um crime é capaz de eu escondê-lo da polícia. Porque é o sangue. Ou o contrário, né? Você denunciar mesmo por amor um cunhado, né? Então, a primeira coisa, você não pode ser encarregado da apuração, nem atuar como secretário, porque isso vai atrapalhar o quê? A questão da parcialidade. Isso é óbvio, né, pessoal? Mas aqui, por que o senhor está fazendo isso com a gente? Nos dispositivos mais fáceis o senhor não fez. Porque aqui, eu sei quantas vezes eu tive de ler para não depender de ninguém. Vocês não têm. Vocês não têm como fazer tantas leituras como eu fiz na minha época. A prova é dia 25/3. Vocês têm de ir bem em todas. Então, tem gente que vai com essa aula para a prova. Então, eu preciso que vocês assimilem. Ok? Então, por isso que eu estou explicando desse jeito diferente hoje. Pessoal, então, por favor, não pode nem ser encarregado da apuração e nem atuar como? Quem? A gente vai disponibilizar no site para... Beleza, o pessoal que perdeu a aula aí, não está conseguindo alguma coisa, avisa lá no Facebook que a aula fica gravada, a gente vai dar um jeito de dar aula para vocês. Aqui, ó. Primeiro, amigo íntimo ou inimigo? Gente, eu não curto muito esse negócio de amigo íntimo. Amigo para mim é amigo. Amigo íntimo não dá. Amigo íntimo, aliás, eu até brinco assim, ó, amigo íntimo para mim é suspeito.
E é o que acontece justamente nos processos, não é? Que vocês estudam. Eu sei que vocês devem estar falando, ai meu Deus do céu, já estudei esse diabo no processo penal, no processo civil, agora aqui. Só que aqui não vai cair qual é o caso de suspeição, impedimento, nada disso. Aliás, a gente só tem que saber o quê? Me ajuda, me ajuda. Autoridade ou funcionário designado deverão comunicar à autoridade competente o impedimento que houver. Ou não posso participar, sou irmão. Legal? Eu sou amigo da pessoa já de muitos anos. Eu odeio essa pessoa. Parente consanguíneo ou afim ou linha reta ou colateral até 3º grau. Gente, ninguém mais erra grau aqui, né? Pai e filho, qual grau? Irmão. Reta ou colateral? Toda vez que não é reto, tem que ser colateral, gente, ó. Não, colateral. Agora eu pergunto, o B Júnior não é sobrinho de A? Qual é o grau? Linha reta ou colateral? E se A tiver um filho? Primeiro em relação a A, claro. Pergunta boba minha, não falei em relação a quem. Se o A Júnior e B Júnior são o quê? Primos. Então eles são? Todo mundo entendeu? Então fala para mim. Se for amigo íntimo, consanguíneo até 3º grau, cônjuge, companheiro, qualquer integrante familiar, ou do denunciante ou do acusado, bem como assim o subordinado desse. Senhores, prestem atenção, pelo amor de Deus. Jamais vai cair a pergunta. Vocês querem o quê? A que vai cair ou a que jamais vai cair? Então veja, como é que eu ensino? Eu ensino o que vai cair, mas eu engano o cérebro. Eu vou ensinar algo agora que jamais vai cair. Só que quem souber responder o meu jamais vai cair, isso aqui é ridículo. Vocês estão entendendo? É uma mudança de parâmetro. Você quer ver? Douglas é primo de José Luiz. Olha o detalhe. Na letra A vem escrito assim, ó. Tendo em vista que Douglas é encarregado da apuração, a ele não incide qualquer impedimento. Certo ou errado? Errado, porque ele pode ser o encarregado da apuração, o outro lá como secretário, certo? Aí continua a questão. Douglas é primo de quem que eu falei? Do José Luiz. E, justamente, José Luiz é o encarregado da apuração. Douglas é o servidor. Tá tudo claro? Apesar de primos, vivem sob o mesmo teto, pois as famílias são muito amigas há mais de 30 anos. Eu pergunto, incide a proibição? Sim ou não? Como não, gente? Como sim? Eles são qual grau? Então, tem proibição? Aí é que tá. Pelo grau, não. Mas pode ter. Sabe quando vai cair essa questão? Nunca. Concorda comigo? Não vai cair. Agora, o meu aluno agora já sabe grau e já sabe que amigo íntimo dá pau. Entenderam a jogada? Agora, se cair, realmente, aí... Não, aí o cara tá de... aí você está fazendo uma questão que a maioria está errando. Pode ter certeza. Tá bom? Todo mundo vai querer recorrer. Não, mas só porque eles vivem há 30 anos juntos não são amigos. Porra! Não é? Tudo bem? Ah, por favor. Outro ponto. O senhor deve estar louco, que o senhor está aí quase 5 minutos nesse slide ridículo. Eu li isso aí em 1 minuto. Então, às vezes a gente tem, né? A gente tem de respeitar o que mandam falar. Olha aqui. Esse grau de parentesco, ele não pode ser encarregado na apuração nem atuar como secretário, esse. Com quem que é o vínculo? Me ajuda. Ou qualquer integrante do núcleo familiar de quem? Pronto. Agora vocês estão prontos. A prova vai brincar com esse dispositivo. Tá bom? Só que ela não vai escrever do jeito que está aí. Ela vai escrever, Maria entrou com uma multa no Detran, o cara era isso ou aquilo, se pode, se não pode. Entendeu? Ou seja, naquele outro exemplo, lembra que caiu em São Paulo?
que deu um caso do Detran e perguntou se podia ou não por ser parente. Aqui também vão dar um caso. Existe um processo tramitando, Paulo, Maria, que é para você ficar doidinho. Qual é o segredo? Escrever na prova, Arnaldo, denunciado. Paulo, primo, entendeu? Fazer o esqueminha. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Boa, mataram bem as questões aí. Eu vivo há 17 anos com a minha sogra aí. Sorte sua, né? Você é um sortudo. Vamos lá, vamos. Eu estou em aula, né? Falar o quê? Vai saber quem está... O que é? Professor... Quem? O Sanches mora com a sogra? Ele fala mal da sogra? Ah, que isso. Ah, não, eu não acho bonito isso. Eu sempre falo para minha mulher, eu adoro a sogra dela. Vamos lá, pessoal. O processo administrativo deve ser instaurado por portaria no prazo improrrogável de quanto? Do recebimento de determinação e concluído em quanto? É aqui que eles vão mudar. Eles vão colocar da instauração, da não sei o que lá. Cuidado aí. Gente, primeiro prazo de 8 dias dessa lei. Quantos prazos tem de 8 dias? 3. Olha. Muito afiados. Qual é o segundo prazo? Onde está? Qual o artigo? Ninguém sabe? Os colegas da sala disseram que eles têm todos os prazos na cabeça e diz que tem mais um prazo aí, que é o artigo 299, que diz: as decisões serão sempre publicadas no processo administrativo no prazo de quanto? Olha que coisa interessante, o processo administrativo diz que é por portaria e começa no prazo prorrogável de quanto? 8 dias. E depois, quando termina, também é? Veja, uma coisa que começa e uma coisa que termina. Uma coisa que começa e que termina. Para mim, uma coisa que começa e que termina lembra o infinito. Só o infinito não termina. E é o 8 deitado. E o que é pior? Vou provar que não termina. Qual é o terceiro prazo de 8? Algo que vem depois do que acaba. Como assim? Se uma pessoa não gosta da decisão, ela recorre. E se não tiver recurso, ela entra com uma? Pois então acabou de aprender que o terceiro prazo está na revisão e é esse aqui. Pronto. A sala agora tem 3 prazos. Tudo bem? Tudo bem? Volta. Terceiro prazo, recebido o pedido. Lá na revisão, providenciará o pensamento dos autos originais, notifica no prazo de 8 dias, para ali, para lá, para oferecer rol e provas. Volta para lá. Pararam, tararam, tararam, tam, tam. Já pensou? Cai um prazo desse, você já sabe todos? Então você já mata tudo. Me perdi. Aqui. Vamos lá. Processo administrativo. Da portaria vai constar o quê, galera? O nome, identificação do sujeito, a infração que a ele foi atribuída, a descrição, tudo isso. O que ele infringiu, a penalidade elevada em tese cabível. O Dinho diz, essa turma do presencial não erra uma. É tudo figurante, Dinho. Então, tudo com esquema para responder em coro. Ainda erram às vezes. Vamos lá. Vencido o prazo, caso concluído o processo, venceu o prazo. O procurador do Estado que a presidir deve imediatamente encaminhar ao superior. Manda para lá, indica as providências. Gente, você tem um prazo para fazer as coisas, não deu, o que você faz? Você manda para o superior, superior escreve assim, ó, fudeu.
Só que você escreve de outro jeito. Não, a verdade é essa. Teve um dia outra moça falou, eu sei lá, mas eu acho que vocês, nessa parte de processo, vocês leiam muito os dispositivos. Ah, é, filho? E o que cai na sua prova? Você nem deveria estar aqui na aula. Porque se só cai a letra da lei, por que você se inscreveu para a aula? Sem problema? Ainda bem que não tem psicotécnico, senão você não passaria. Ó, vencido o prazo, caso não concluído o processo, o procurador pega e faz o quê? Ele fala, olha, preciso de providências faltando o tempo necessário, óbvio. Agora o aluno já começa a ter uma ideia de processo. Fez, portaria, começou, agora que fica legal. O superior hierárquico dará ciência dos fatos a que se refere e das providências que houver adotado a autoridade que determinou a instauração do processo. Legal. Autuado da portaria e demais peças, designará o presidente dia e hora e audiência interrogatória. Vamos ouvir quem de direito. Determinando a citação do acusado, legal, e a notificação do denunciante, se houver algum dedo duro, né? Vocês sabem que em toda a Arca de Noé tem um pica-pau. Todo mundo sabe disso. Legal? Tudo bem? O mandado de citação, deverá conter cópia de portaria. Ué, olha para mim, gente. Vocês estão chamando o cara. Se fosse um processo, não teria que ter cópia da inicial, aquela coisa toda que vocês aprenderam? Vocês decoram esses requisitos? Ainda cai? Olha, na minha época eu sabia todos os requisitos. Vocês sabem? Pô, hoje eu queria saber. Teve gente que eu perguntei, vocês sabem? E fez assim, ó. Só viu o olhinho virando. Então, eu anotava, eu escrevia. Os requisitos do mandado do processo penal, requisitos do processo civil. É que eu tinha um pouco de dificuldade, mas já que vocês são tão espertos, acho que vocês não precisam disso. Então, o mandado de citação deverá conter cópia da portaria, data e hora e local, que pode ser acompanhado pelo advogado do acusado, data e hora e local da oitiva do denunciante, se houver, deverá ser acompanhado pelo advogado. Esclarecimento do acusado será defendido por um dativo. Olha, se você não constituir um advogado, irmão, nós vamos te dar um. Simples. Informação de que o acusado pode rolar testemunhas, no prazo de 3 dias após a data designada para o interrogatório. Galera, faz uma bola nesse aí. Campeão de prova. Campeão de prova. Esse número 5 aí. Obrigado, Alexandre. Está dando até dicas de como assistir, hein? Clique na engrenagem e coloque em 200. Gosto de gente fraterna. Gosto de gente que ajuda as outras pessoas. Muito bom. Advertência de que o processo será extinto. Não, peraí. No mandado vai essa advertência? Imagina eu pego o mandado. Olha, se você pedir exoneração até o interrogatório, extingue o processo. E aí? Isso, cuidado, galera. Não é em qualquer processo. Qual é o processo que vai isso? Me ajuda. Exclusivamente abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade. Galera, pelo amor de Deus, o cara mete a mão em R$1 milhão, está sendo acusado por demissão, vai tomar uma demissão ao bem do serviço público. Vai responder até por crime de corrupção passiva. Você acha que vai um recado desse? Ó, se você pedir exoneração, aí você pega e fala, desculpa, gente, ó, pisei na bola, tô indo embora. Isso não é para qualquer processo. Professor, então quer dizer que tem um processo mais simplesinho de abandono? Tem. E nesse processo de abandono de cargo é que você pode pedir exoneração e aí é extinto o processo. Está claro isso? Mesmo. Pelo amor do Santo Anastácio, hein? A citação do acusado será feita pessoalmente, no mínimo 2 dias antes do interrogatório. Legal? A citação do acusado será feita pessoalmente, 2 dias no mínimo do interrogatório, por intermédio do superior, ou diretamente, onde possa ser encontrado. Não sendo encontrado o cara em seu local, no endereço constante, ou ele está sumindo. A lei usa uma expressão jurídica, furtando-se. Furtando-se a citação, gente, o cara é liso. É bagre ensaboado. Furtando-se a citação ou ignorado seu paradeiro.
Gente, se o cara estiver numa situação dessa, simples. A citação é o quê? Real ou ficta? Ficta. A citação far-se-á por edital. Publicado uma vez no Diário Oficial e no mínimo 10 dias antes. Deixa eu perguntar, que faz muitos anos que eu não estudo o processo. Ainda tem a citação por edital lá no processo civil? Sim. Só que lá deve ser um pouco diferente. O número de vezes de publicação, de dias, não é? Toma cuidado. Tá bom? No mínimo 10 dias. Peraí, eu tô louco ou eu vi 2 dias nesse diabo? Peraí, gente. Ah, tá, pessoalmente. 2 dias. Se for a ficta, 10 dias. Beleza? Vambora. Que chá é esse? Chama peiote. Tá bom, nunca falei o nome. Então vamos ver quem vai ser o primeiro que vai pesquisar no Google. Havendo denunciante, ele deve prestar declarações no intermezzo, no interregno, entre a data da citação e a fixada para o interrogatório. Gente, olha para mim. Quando eu falei aqui, tem um dedo duro, não tem? Quando ele fala entre a citação e o interrogatório do cara, ele fala aqui. A oitiva, desculpa, e claro que é notificado, ele não é espírita. Ah, e alguém quer me ouvir. Né? O processo você tem que notificar as pessoas, né? A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado, próprio ou dativo. O acusado não... Gente, pelo amor de Deus, toma cuidado com isso. O cara é acusado. Ele não pode assistir à inquirição do denunciante. Ouve bem o que eu estou falando. Ah, mas eu quero saber o que está falando contra mim. É direito constitucional. Verdade. Verdade. Malandro que é malandro, jamais abre a boca antes de advogado. Repara isso. Na seara criminal. Só criminoso vagabundo que está gritando. Malandro mesmo, vai quieto. Por quê? Você não sabe nem o que estão te acusando. E ele conhece o direito. O cara, quando é malandro, ele sabe. Se o promotor... Imagina, você sai falando assim, ó, a bicicleta não é minha... Mas que bicicleta? Ah, não é da bike? O que é que vocês estão falando? Ah, o baseadinho que tem em casa. Veja, não era nem a bike. Então ele sai falando que a bike que não era dele. Você olha a bike, tá lá, do jeitinho que era a bike da Polícia Militar. Ele roubou. Só precisa dar uma pintadinha. É verdade, tem cara que rouba aquela bike e pinta. Quando você passa a mão, sai, tá escrito PM. Os caras roubam a própria bike, né? Então, por favor, por que eu estou fazendo uma piada? Para vocês entenderem o seguinte, eu tenho direito de saber o que está sendo dito contra mim, não é? Então, o acusado não assiste à inquirição do denunciante. Vai lá, me ajuda. Antes, porém, de ser interrogado, poderá ter ciência das declarações que aquele quem? Houver prestado. Nunca vai cair uma questão dessa, porque além de tudo é estúpida. Mas olha como o português pode deixar essa questão errada. Antes, porém, de ser interrogado, poderá ter ciência das declarações que este houver prestado. Se eu falar este, eu estou falando de quem? Dele próprio, né? Não, seria uma questão estúpida, não seria? Mas eu faria de propósito. Para ver se o aluno é um decoreba ou se ele sabe português. Quando é este, quando é aquele. Ficou claro isso aqui, gente? Tudo bem? Não comparecendo o acusado, será por despacho decretada a revelia, prosseguindo-se nos demais atos e termos do processo. O acusado revel será nomeado dativo. O acusado poderá constituir advogado e representará todos os seus atos e termos do processo. Legal. É faculdade dele tomar ciência, assistir os atos, não sendo obrigatória qualquer notificação. O advogado, normalmente, gente, é por diário oficial, tá? E como é que ele sabe? Você acha que ele vai ficar assim, no diário oficial? Nome e número da inscrição na OAB, bem como os dados necessários à identificação. Legal? Vocês não vão ter de ficar cortando o diário oficial, mas eu tive de fazer isso na minha vida. É a coisa mais suportável do mundo.
ver o Diário Oficial para dar certeza de que nós publicamos o que o juiz mandou. Aí batia um caribão lá, publicado dia tal, entendeu? Eu sei que você deve estar falando, professor, mas até hoje minha amiga faz isso. Porque em lugares que não é eletrônico, ainda existe o velho estilo do Alê. Outro dia fizeram uma homenagem tão bonita para uma moça lá, né? 30 anos de TJ, vocês viram? Vocês não viram? Estava lá 30 anos, ela saiu lá. Acho que é só na minha timeline que saem essas coisas. Lá no TJ. Aí eu fui ver, eu conheci a pessoa. Falei, meu Deus, eu nem vou fazer nenhum comentário aqui. Liguei até para minha ex-chefe. É ela sim. Ai, meu Deus. Não tendo acusado recursos financeiros ou negando a constituição de advogado, o presidente nomeará um dativo. O acusado poderá qualquer tempo. Lógico, deram um dativo. Aí eu chego e falo, não, eu quero Zanin. Eu gosto daqueles restos de fios para trás. Entendeu? Eu quero ele. Aí eu vou lá e pago, e eu quero aquele advogado bonitão. Tá bom? De olhos azuis. O Lula fala tanto de olhos azuis e contrata alguém de olhos azuis. Não dá, né? Chega... Vocês assistiram o filme chamado Olhos Azuis? Já não? Gente, vocês estavam presos nos últimos 10 anos? Não assistem nada. Olhos Azuis é um filme que fala... Gente, fala de racismo, fala de preconceito. É fantástico. Assistam. Tá bom, depois do concurso. É verdade, é verdade. Comparecendo ou não o acusado... Gente, o que a gente... Só um momento, por favor, pessoal. Caramba, hein? Vamos lá. Onde nós estamos? Compareceu o acusado ou não, inicia-se o prazo de 3 dias para requerer provas ou apresentá-las. Gente, olha para mim. A VUNESP adora por causa disso aqui, você acredita? Porque na cabeça da gente não fica uma coisa assim, ó. Não pode começar prazo de provas se o cara não for. Comparecendo o acusado ou não, inicia-se prazo de 3 dias para produção de provas. Ainda tem lá no processo penal o prazo de 3 dias de produção de provas? Só não quero falar sobre isso. Não, então tá bom. Tá bom. Boa. A colega falou, estou no outro chip hoje, de administrativo. Eu só vou dar um recado. Quando eu der uma aula gratuita, uma aula assim, showzinho, aula beneficente que eu vou fazer, aí eu misturo as matérias. Aí no meio da aula eu fico fazendo um monte de perguntas. Então, se for aparecer, venha com todos os chips. Oi, Tim, claro. O presidente de cada acusado pode rolar até 5, porque eu estou em processo. Se fosse sindicância, aê, muito bom. A prova do antecedente dos acusados será feita exclusivamente por documentos, até alegações finais. Vamos lá, vocês são examinadores. Qual pergunta você pode derrubar alguém? Você só tem o artigo 283. Qual pergunta você faz? Não, fácil. Gente, uma coisa que eu só posso fazer até um momento, é aí que a prova vai mentir. Ela vai escrever, a prova de antecedentes do acusado, tendo em vista a busca da verdade real, pode ser feita exclusivamente por documentos e a qualquer momento. Olha que bonito. Vocês estão entendendo? É isso que vocês têm de se ligar. Por que ele colocou até alegações finais? Grifa lá e fala, tem tempo para fazer isso. Até a data do interrogatório será designada a audiência de instrução. Na audiência de instrução serão ouvidas pela ordem. Eu gosto desse artigo também. Qual a ordem? Eu coloquei no simulado, muita gente errou. Eu coloquei a ordem inversa. Pela ordem. Se ele falou pela ordem, Jesus Cristo, é que tem que seguir a ordem. A ordem. As testemunhas arroladas pelo presidente e pelo acusado. Por exemplo, você estuda provas em processo civil? Sim. Estudou? Qual é a ordem de provas na audiência? Primeiro testemunho de acusação, depois defesa. No processo civil, quero todas as provas. Como é que são feitas lá? Tem um artigo que fala isso, não? Fala da perícia, não tem uma ordem? Então, precisa saber a ordem. Porque vai cair na prova.
Só por que você está fazendo isso com a gente? A aula de direito administrativo. Bom, eu tenho 2 turmas. A que é paga, a aula de direito administrativo, a aula é minha. A que não é paga, vocês estão de graça, então vocês não têm de reclamar. Gente, eu tenho de fazer isso de vez em quando. De cutucar vocês para você escrever do lado do caderno. O filho da mãe escreveu alguma coisa de ordem de provas no processo civil. Deixa eu dar uma olhada, porque vai que cai esse diabo. Vocês não podem ficar bitolados. Na hora da prova, vocês têm 100 questões. Divididas por quantas matérias? 10 ou 11? 12, né? Vamos fazer as contas? Vamos lá? Português, matemática, raciocínio lógico, atualidades que vem junto com PCD, informática, direito penal, direito processual penal, direito processual civil, direito constitucional, direito administrativo, normas. Já foi. 12? Então são os 12 trabalhos de Hércules. Ou seja, você na hora da prova, ao virar uma folha, vira matéria? Então por que você tem medo quando eu faço uma pergunta da outra matéria? Entenderam? Vocês têm de se acostumar. Desculpe, mas tem. Vamos embora? Toca o barco. Parece que alguém já falou a ordem aqui. Bruno, depois você coloca o artigo que é. Hã? Cadê? Hã? Cadê o artigo? Então, mas cadê o artigo do CPC? Eu quero saber. Só agora que eu percebi o quanto eu sou lerdo. Você que escreveu isso? Não. Então como é que você sabe o que está escrito aqui? É porque você falou. Eu não falei o número do artigo do CPC. Não, mas eu Ah, bom, entendi. Desculpa. Velho, você sabe que tem de falar 2 vezes. Espera aí. Beleza, Lê, não vou errar. A ordem aqui, presidente depois do acusado. Tratando de servidor público, seu comparecimento pode ser solicitado ao respectivo superior. Já a gente fala da ordem de provas. Relaxa, eu não vou esquecer, não. A testemunha não pode exibir de depor. Gente, testemunha não pode falar, eu não vou. Não gosto nesses lugares. Em regra, ela não pode eximir-se de depor. Olha que artigo estranho, ó. Esse artigo diz assim, ó, você não pode depor, a menos que for isso aqui. Agora, se for aquilo outro, você também não precisa. Não, é ou não é? Porque, ó, ela não pode eximir-se de depor, a menos que for isso aqui. Exceto se for isso. Eu não posso dizer não vou, a menos se for. Se for ascendente, eu poderia, em tese, falar o quê? Não vou, é meu pai. Não vou, eu sou filho. Eu não vou, eu sou marido. Eu estou separado, mas ainda tenho sentimentos pelo Arnaldo. Ok? Eu sou companheiro, eu sou irmão, eu sou sogro. Eu sou cunhado, eu sou pai. Mas cunhado aí que vai, né? Ou filho, eu sou filho adotivo. Tá bom? Começa a tocar Sérgio Reis na repartição. Eu sou filho adotivo e tal. Agora tem um negócio. Nesse caso, em tese, ele não poderia se eximir? Poderia. Exceto quando não for possível, por outro modo, obter-se a integrar-se a prova de fato ou circunstância. Ou dizendo de outro modo, não tem jeito, você vai ter de ir, mesmo sendo ascendente, não tem outro jeito de obter a prova. Ok? Aqui, vai. Se o parentesco das referidas for com o denunciante, ficam elas proibidas de depor, observada a exceção desse artigo. Ok. Gente, o cara não quer ir depor. O que você faz? Bate onde dói mais. Onde dói mais? Aê, olha lá. Adota a providência do 262. Qual é o 262? Corta a remuneração. Todo mundo lembra ou quer que eu volte lá? Tudo bem? Isso vale para aposentado? Graças a Deus. O servidor que tiver depor como testemunha, ele está fora. Imagina, o sujeito está lá em Fartura, está lá em Araçatuba, está lá em Blumenau. O servidor que tiver depor como testemunha fora de sede do seu exercício terá direito a transporte, diárias, na forma da legislação, podendo ainda expedir-se precatória para esse efeito. Todo mundo sabe que quando eu tenho de praticar um ato em outro lugar onde eu não tenho jurisdição, eu vou me valer do quê? De uma precatória. É uma forma de um juiz de um local falar com outro juiz. Eu não posso, eu como juiz, obrigar alguém de ir lá, mas eu posso falar com a juíza de lá e a juíza manda lá. Então ela tem jurisdição. Isso é precatória. Por isso que tem deprecante e deprecado. Se fosse país, seria o quê? Rogante, rogado. País, aí seria carta rogatória, como vocês estudam, creio, a mim me parece, tanto em processo quanto em processo penal e civil. Não é isso? Cai as duas, tal, né? E o que é carta de ordem, hein, gente?
Isso, juiz e juiz não é ordem. Ó, juiz e juiz. Agora, e se for desembargador para juiz? Se for tribunal para juiz, aí é carta de ordem. Muito bom, muito bom. Muito bom, graças a Deus. Eu tive um sonho que eram tantas oferendas depois desse concurso, que eu tive de abrir uma adega especial, só para guardar vinhos e queijos. Tomara a Deus que isso se concretize, viu, pessoal? Tá bom? Vamos lá. E sangue de boá não estará na minha adega. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devem guardar sigilo, devem guardar segredo. Gente, a pessoa ela pode falar, não, eu, sei lá, eu sou padre, eu sou psicólogo, ela pode, por razão de ofício, tá? Agora, cuidado, a menos que desobrigadas pela parte quiserem. Olha que coisa louca, gente. Se a própria parte falar, pode testemunhar, eu ainda dependo da vontade dela. Interessante isso, né? Ó, não dá a impressão que, se desobrigadas, elas são obrigadas? Não. Se desobrigadas, são facultadas. Olha que louco isso. Já pararam para pensar nisso? Só para pensar nisso quem já leu 6, 8, 10, 20 vezes. Quem não leu não é para parar para pensar nisso mesmo. É que eu não quero que vocês percam questão alguma. Vamos embora? A testemunha que morar em comarca diversa pode ser inquirida pela autoridade do local da sua residência, expedindo carta precatória. Prazo razoável, tal. Deverá constar na precatória a síntese da imputação, bem como a advertência sobre a necessidade de advogado. Para mim, a única coisa importante é o parágrafo 2º. A expedição da precatória para a instrução? Não. É isso que vocês têm de saber. Vai ter uma alternativa lá. Enquanto não voltar a precatória, o processo está parado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, logo ela volte, ela vai ser juntada aos autos. Legal? Tudo bem? Nossa, professor, tudo isso pode acontecer? Me disse uma vez um aluno. Não é que pode acontecer. Boa. Ele não falou vai acontecer. Eu falei, não é que vai acontecer. Pode. Como é uma regra de processo, eu tenho que ensinar o quê? Lei. Eu tenho que dar várias... Imagina, se acontecer aquilo, você faz isso. Se aquilo outro, você faz isso. Agora, não é sempre que vai acontecer isso. Tem processo que é super arroz feijão. É igual quando vocês estudam o processo lá no processo civil. Não dá a impressão que toda hora alguém vem atrapalhar o processo? Gente, estava pronto para o juiz julgar, aí alguém entrou com uma exceção. Não é assim sempre. Um processo normal... O cara é citado, né? Às vezes vai lá, já paga, extingue o processo. O problema é que tem várias nuances, vários acontecimentos que podem acontecer. Legal? Vamos embora. As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada, independente de notificação. Deve ser notificada a testemunha, cujo depoimento for relevante, que não comparecer espontaneamente. Aí é a regrinha base, né? Se ele não for localizado, pode substituir, levando na mesma data uma outra, independente de notificação. Ah, não localizei a testemunha A. Excelência, trouxe a testemunha B. Acabou. Em qualquer fase do processo, pode o presidente, de ofício ou requerimento, ordenar diligências que a ele parecer convenientes. As informações necessárias à instrução serão solicitadas diretamente sem observância de vinculação hierárquica, mediante ofício. Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos. A pessoa estava dormindo até agora. Até agora. Mas quando falou concurso, ela fala, quando vai ser? Gente, concurso de técnicos é no sentido de a necessidade de atuação de técnicos ou peritos. Por exemplo, quando um particular age com um funcionário público e comete um crime de peculato, o que eu tenho aí? Concurso de pessoas, isso mesmo, tá bom? Tem gente que quer se inscrever, eu quero ser uma pessoa. Então, sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos, o presidente vai requisitar e tudo. Quando é que precisa, hein, professor técnico ou perito? Meninos, quando a questão não é fato. Desculpa, a questão não é de direito.
Porque, imagina, como é que o juiz vai dizer que, né? Exemplo, eu me lembro que toda vez eu tinha de solicitar perito quando envolvia questão de imóvel, condomínio, se tinha rachadura, se não tinha. O juiz não tem. E se o juiz for engenheiro, gente? Não é competência dele. Ele tem de chamar um expert. Tá bom? Então, nunca se esqueça, viu? O juiz é o perito peritorum. O juiz é o perito dos peritos. Inclusive, ele pode não seguir a perícia. Vocês já aprenderam isso aí? Não? Não, mas não precisa, não cai. Não, porque o processo de vocês é tranquilo. É que vocês não acreditam, acham que é mentira minha. Mas é. Uma aula de processo complicada, você fica louco. Mas eu garanto uma coisa, jamais vocês serão os mesmos, depois de um curso de escrevente. É verdade. O curso de escrevente, na minha opinião, foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Sim, porque eu também deixei o desemprego. Mas porque eu tive contato com o direito que os meus amigos de 5º ano não tinham. Eu discutia em mesas de advogado. Gente, eu bebo desde os 17. Eu bebia com professores. Ah, porque a citação é isso, não sei o quê. Eu sabia tudo. Aí os caras, cala a boca, gafanhoto. Meu apelido era gafanhoto. Porque eu estava entrando na maçonaria, eles achavam... Eu estudava para discutir com os caras. Os caras falavam de filosofia. Então, o concurso de escrevente, ele me abriu a mente para estudar mais e melhorar. Agora, quem for enfrentar hoje um concurso depois desse, você vai ver, é um aluno forte. Ele sabe ir atrás do que ele não sabe. Porque sábio é aquele que procura, aquilo que não sabe. Agora, começar do zero não é fácil. Vocês estão vendo a caminhada. Dê valor ao caminho que vocês tiveram até agora, tá? Então não desiste, não entra naquelas neuras. Sendo necessário, beleza. Durante a instrução, os autos do procedimento permanecem na repartição. Beleza. Gente, como é que eu faço quando eu quero ir lá ter o processo? Olha como é bom que quem já teve normas, quem já teve CPC. Como é que a gente faz para ir lá buscar o processo e ter vista? É vista, não é vistas, é vista. Vista dos autos. Quando alguém fala assim, ó, doutor, o senhor quer vista fora de cartório? Quer levar os autos. Não, eu só quero consultar. Então é ali no balcão. Quando é que eu concedo vista dos autos? Ué, solicita, se não for prejudicar o prosseguimento. A concessão de vista, por algum lado, é obrigatória. Mas quando que ela é obrigatória? Chuta quando ela é obrigatória, meu filho. Ué, você é advogado do acusado. Aí você chega, vou querer levar os autos? Ah, não pode. Como não? Ah, isso pode tumultuar aqui o processo. Mas eu preciso ter acesso para poder fazer a defesa. Apresentação de recurso. E mediante publicação no Diário Oficial. Lá no processo civil vocês não aprenderam que às vezes a vista está para os dois? Lá em normas. Chega o advogado do autor, eu quero levar. Professor, desculpa, doutor, eu não posso. Está dizendo aqui para a defesa. O da defesa, eu vou levar. Desculpa, senhora, é que está dizendo, diga o autor. Eu quero levar, eu sou autor, eu sou a defesa. Digam as partes. Aqui é comum, vocês têm de pedir. Não tem lá? Não tem uma carga rápida lá na norma? Quanto tempo é a carga? 2 a 3? 6. Hã? 6. Não, parece que vocês estão falando muito rápido. 6, meia dúzia. De 2 a 6? Nossa, isso é rápido. Meu Deus, entendi. Olha lá, o Marco falou de 2 a 6 horas. Fluência de prazos comum. Olha que legal, a sala já está ficando um nível bom, hein, para dar aula. Muito bom. Não corre o prazo, senão depois da publicação que se refere ao parágrafo anterior, desde que os autos estejam disponíveis para a vista. Gente, olha para mim. Nunca vi cair isso. Nunca. O que eu vou falar agora. Eu sou advogado, vou até lá. Publicou. Para mim. Eu chego lá, os autos não estão. Corre prazo? Não. Vocês não vão esquecer disso? Não corre o prazo. Porque olha o que ele fala. Não corre, desde que os autos estejam efetivamente tal. Então, ele é depois da publicação? É, mas ele está lá. Imagina, você vai até lá. Então, doutor, já está correndo o seu prazo, tá? Mas o pessoal levou. Mas deve voltar amanhã, depois. Ficou claro? Isso não cai nunca, gente, nunca. Se os caras perguntarem isso, gente, é porque eles querem derrubar vocês. Tá? Ao advogado, é assegurado o direito de retirar os autos da repartição mediante recibo, durante o prazo para manifestação, seu apresentado, tal. Salvo na hipótese. Olha, aqui também tem, gente.
Aqui também tem prazo comum. Ah, olha a Laís. Olha a Laís aqui fazendo uma retificação. Gente, carga rápida é 1 hora. De 2 a 6 é fluência de prazo comum, não é? Tem uma pequena diferença aí, né? Não, legal, é só para ficar bem claro isso. Isso está em normas? Para quem é novato, está começando, enfim, dá uma olhada em normas lá. Legal. Sabe o que é normas? É uma matéria que vai cair na prova. Que prova? A de escrevente, que dia 25/3. Porque às vezes a pessoa está deprimida em casa e vai ver uma aula, né? Nem sabe para que é. Vamos embora? Processo. Ou se não, pasmem vocês, tem escrevente doido que assiste aula ainda. Ele não vai se manifestar agora, porque ele já se sentiu, falou, estão me vendo. Porque a pessoa... Chega uma hora que depois que você passa, você não aguenta ficar sem estudar. E aí você fala, e agora? Eu vou estudar para quê? Processo sobre segredo de justiça. Quando existirem nos autos documentos... Gente, aqui não é questão de prazos comum, ó. Ô, doutor, desculpa, nós vamos ter de fazer outra forma do senhor ter acesso aos autos. Sei lá, se vai ter cópia dos autos. É que nesses autos tem um documento que se nós perdermos, nós estamos fritos. Circunstância relevante que justifica a permanência dos autos de repartição. A circunstância, quem decide é o escrevente? Não. Reconhecida pela autoridade em despacho motivado. Posso indeferir pedidos? De prova? Posso? Posso. De requerimentos? Posso, gente. Se não tiver nenhum interesse. Prova ilícita, impertinente, desnecessária, meramente empurrar com a barriga, protelatória, indefiro. Acabou. Agora, uma coisa que eu adoro. Presta atenção. Eu sei que essa matéria não é a mais excitante da tua vida. Tem coisas mais excitantes do que isso. Vamos lá. Obrigado, Renata. Por favor, presta atenção nisso. Imagine que no curso, aquilo que no interior a gente fala Niki, no que ocorre, no caminho, no curso do processo, surgem fatos novos. Quer dizer, o cara já está mais sujo que pau de galinheiro. E ainda aparece mais coisa contra ele. Gente, sejam juízes, não só acusadores, hein? Apareceu coisa contra o cara, não apareceu? O que a gente pode fazer? A gente já julga? Poderá ser promovida, me ajuda? Pode ser, novo procedimento, é uma boa? Ou, me ajuda? A ditada portaria, agora olha para mim, vai ter necessariamente novo procedimento? Não. Necessariamente vai ser aditado? Não. Isso vai depender do quê? De conveniência, certo? Agora eu pergunto, se for novo procedimento, vai ter prazo de defesa? Óbvio. Agora, e se for aditada a portaria? Também, porque nós vamos ter de reabrir a oportunidade de defesa. O que a prova vai brincar com vocês? Vai falar assim, ó, ou faz um novo procedimento, ou adita a portaria descabendo novo prazo de defesa. Porque ele já se defendeu. Errado? Ele se defendeu com fatos o quê? Anteriores e não sobre os novos. Ficou claro, gente? Mesmo? Tudo tranquilão? Fácil, né, gente? Isso aqui é muito tranquilo. Graças ao bom pai, terminou a fase probatória. Terminada a fase probatória, dar-se-á vista à defesa. Terminada, por favor, eu quero que vocês decorem esse caminho. Terminada a fase probatória, vista a defesa. Terminou a fase probatória, vista a defesa. Para ela apresentar o quê? Alegações finais. Qual é o prazo? Vela de 7 dias. Uma pessoa que está em alegações finais, ela não é. Missa de 7º dia não é nada mais do que uma alegação final. Você não tem mal o que falar para a pessoa. Aí você pega uma missa de 7º dia, você vai lá, desculpa, tal. A pessoa está rindo da morte. Você vai rir do quê? Você tem dúvida dela? Eu não tenho, em relação a vocês. A mim, não. 7 dias. Não apresentadas no prazo,
O presidente designa o dativo e assina um novo prazo. O relatório deve ser apresentado em 10 dias, contado das alegações finais. Senhores, olhem para mim. Não olhem para o material. Terminou a fase probatória. Eu abro o prazo para a defesa, certo? Para quê? Alegações finais. Prazo de quanto? Depois vem o quê? Relatório. Qual é o prazo do relatório? Ótimo. Eu vou ficar perguntando isso. Desculpa, eu sou um papagaio. O relatório faz o quê? Relata. O que o relatório faz? Relata. Exato. As irregularidades, provas, razões, propondo absolvição ou punição, indicando a pena que teria cabível. Sim, sempre terá oportunidade. O relatório deve conter também a sugestão de quaisquer outras providências. Relatado o processo será encaminhado à autoridade que determinou a instauração. Por favor, decorem isso. Relatou tudo, manda para quem? Para quem instaurou. O que essa pessoa vai fazer, gente? Nós já fizemos tudo, entregamos para o cara e faz o quê? Ó? Autoridade que instaurou. Faz o que você tem de fazer, julga. Recebendo o processo relatado, a autoridade que determinou a instauração deve, me ajuda? Ou ela profere julgamento, ou determina a realização de diligência sempre que necessária. Então, olha para mim. Terminada a fase probatória, abre para quem? Para a defesa. Para o quê? Quanto que é a prazo de alegações finais? E se ela não fizer? Dativo. Depois disso vem uma fase de relatório. Quantos dias? Aí faz tudo relatado bonitinho, manda para quem? Para quem instaurou. Ela pode fazer o quê? Julga quantos dias? Ou instaura? Vocês acham que se para acabar o filme, acabaria o quê? No julgamento. Mas aí acabaria a aula. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pedir diligência, filha da puta. Olha lá. Determinada diligência, a autoridade encarregada do processo terá o prazo de quanto? 15 dias. Abrindo vista no prazo de? 5 dias. E aí, quer mais prazo ou tá bom? Então como é que você pode falar para mim que não vai cair prazo? Toma cuidado. Desculpa. Pode ser que não caia, mas eu não vou acreditar. É meu futuro que está em jogo. Entenderam? Para os caras que dizem na internet que não vai cair prazo de jeito nenhum. Olha o histórico da VUNESP. É de prazo ou não é? E para mim tudo é prazo. Ah, mas para mim, ontologicamente, prazo é prazo. Em processo penal, quando fala minutos, não sei o que, isso não é prazo. Para mim é. Eu chamo de prazos. Você chama do que você quiser. Tá bom? Então, ótimo. Então, agora que eu desviei a atenção de vocês, olha para mim. Terminado o prazo de fase probatória, vai para a defesa, para alegações finais. Quanto tempo? Se ela não fizer? Dativo. Aí depois vem o relatório. Relatório quanto tempo? 10 dias o relatório. Tá. Aí manda o relatório, tudo para a autoridade que instaurou. Ela tem um prazo de quanto dia para julgar? 20 dias. Ou ela faz o quê? Diligência no prazo de quanto? E reabre para a defesa em quanto? Pronto. Podia cair todos esses prazos, numa questão só. Todos. Só para ver a cara de besta de quem falou que não cai. Tem, eu mandei para a VUNESP. Vamos ver se eles pegam essa. E para quem... Aqui, ó. E para quem gosta de alegria... Ué, como é que fecha isso aqui? Tá aqui, ó. Aí, ó. Baixa isso aqui que é de graça, ó. Tabela de prazo, é de graça. Aqui, ó. Sistema americano agora. Tá aqui, ó. Acredite, vai ter gente dia 24/3 falando, gente, tem uma tabela muito boa no site. Aí alguém põe foto do Rubinho. Ou seja, as pessoas não têm paciência. Ok? Foto do Rubinho é ótima, né? Todo mundo põe. Vocês estão preparados para fazer prova num dia chuvoso? Que bom, porque vai chover. Muito. Verdade. Sabe que teve um ano que eu falei assim, ó. Vai fazer um sol de machucar. Aí começou chuvoso o dia. Aí o pessoal falou assim, professor Alessandro, tomara que essa seja a única coisa que o senhor errou. Choveu para diabo. Eu sempre erro, mas acho que dessa vez eu vou acertar. Vai chover, pessoal. E se vai chover, já sabe. Qual é o tempo que você chega na escola? 2 horas. Pode multiplicar. Tudo trava. Ir mal na prova pode, mas perder a prova não é legal. É muito, muito, muito ruim. Vocês vão ficar muito chateados. Então, já viu. Vamos embora.
Obrigado, Tati Silva. Essa tabela é excepcional. Que bom que gostou. E não só isso, né? Ó. Se você também gostar, você faz. Algum louco aqui faz testando os prazos, esse curso aqui? Faz. Só você? Não, levanta a mão aqui quem faz esse curso. Senhor, eu tenho, mas nunca abri. Eu nunca sei o que é. Esse curso é uma delícia. Você fica testando todos os prazos de todas as matérias. É doentio. Aí ele mostra os artigos assim. Do lado, se você acertou ou errou. Sabe, às vezes está sem fazer, ao invés de fazer palavras cruzadas, faz isso aí. Vamos embora. É isso aí, Camila. Foi isso que eu pensei. As águas de março fechando o verão. Vamos embora. Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe parecerem cabíveis, a autoridade que determinou a instalação do processo deve propô-las justificadamente à autoridade competente, dentro do prazo para julgamento. Gente, você sabe que eu imaginei isso? Você manda para a autoridade para julgar, ela faz assim, ó. E não posso julgar. Ué, imagina, um diretor de departamento vê que a penalidade é... Gente, se ele põe isso na prova, aconteceu tudo isso, foi para um diretor de departamento de divisão. Verificou-se que, no caso, a penalidade era demissão a bem do serviço público. O que ele deve fazer? Propõe, justificadamente, a autoridade competente dentro do prazo para julgamento. Então, portanto, qual é o prazo que ele tem? 20 dias. Gente, nunca caiu isso. Se cair, fala, Ale, caiu aquele negócio lá. Ok? Pois não. Ele não pode. Ele não pode. A autoridade que proferir a decisão determina engasguei. A autoridade que proferir a decisão determinará os atos dela decorrentes e as providências. Tal. As decisões serão publicadas, nós já conhecemos isso, professor. E o prazo de 8 dias, bem como averbadas. Nós já falamos que instaura lá com 8 dias, a contar da citação, agora termina o bagulho e tem mais um prazo de 8 dias lá em revisão. Ninguém mais aguenta isso. Terão forma resumida, quando possível, os termos, juntada, certidões, tal. Toda e qualquer juntada na ordem cronológica, claro, né? Vai ser numa ordem que não seja cronológica. Você põe um aqui, um outro mais aqui, um outro no meio, não sabe? Óbvio, né? Rubricando as folhas. Uma rubrica simples, precisa ser a assinatura lá dele, uma rubrica. Tá? É rubrica, não é rúbrica. Sim. Em relação aos diretores, eles não podem instaurar o procedimento, mas eles também não podem aplicar a demissão? Não, porque tecnicamente ele não tem poder, né? Lembra que para poder aplicar as penalidades, você tem que lembrar aquele outro artigo que fala do governador, que fala do procurador, que fala do superintendente da autarquia de missão, depois vem chefe de gabinete, depois vem coordenador e diretor do departamento até suspensão de 30. Ele não pode. Tá bom? Legal? Hã? Isso mesmo. Todos os atos e decisões deverão, cujo original não conste, deverão estar ali como cópia, tal. Folha de serviço... deve constar de sindicância o processo. Isso aqui é um jogo de dedo duro. Quando você imputar, quando ao funcionário se imputar um crime, o cara é funcionário, você falou que ele cometeu um crime na esfera administrativa. Ué, a autoridade avisa quem, gente? O Butantan? Né? Providencia para que seja analisado o inquérito policial. Agora, ó, o outro lado. Quando se tratar de crime praticado fora da esfera, a autoridade policial avisa quem? A esfera administrativa. É jogo de dedo duro. Lembra disso? As autoridades responsáveis pela condução do processo e do inquérito se auxiliarão para que conclua dentro dos prazos. Quando o ato for atribuído a funcionário e for considerado criminoso, remete à autoridade competente, cópia autenticada de peças. Por favor, vocês aprendem em processo que quando for uma coisinha, uma besteirinha, aproveita o ato. O que importa é atingir a sua finalidade. Isso chama instrumentalidade das formas. Vocês já aprenderam isso em processo, não é? Vocês aprendem também aquele brocardo, não há nulidade sem prejuízo. Aqui tem uma coisa interessante. Não se pode declarar a nulidade de nenhum ato que não houver influído na apuração da verdade substancial ou diretamente decisão. Então, se for uma perfumaria, uma coisa de só menos importância, toca o barco. Agora,
Como que... Eu gosto sempre de ler o contrário, porque o examinador lê o contrário. Vamos ler o contrário? Vai lá, me ajuda. Não, tira o não. Será declarada a nulidade de ato processual que houver influído na apuração da verdade substancial ou diretamente na decisão. É isso que pode cair. Isso mesmo. Só que o início da frase é assim, tá? Isso. Par de nullité sans grief. Isso aí. Não há nulidade sem prejuízo. Tá bom? Uma vez numa aula do doutor... Qual era o nome dele? Estou com o rosto dele na cabeça, mas não sei o nome dele. Ele fala... Não posso esquecer as coisas. Carlos Federico Coelho Nogueira. Hoje ele deixou de ser procurador da República, hoje ele tem um pequeno cartório de 1,5 milhão por mês. É um homem muito culto, gênio, fantástico. Dá aula sentado, não precisa de slide, não precisa de xingar ninguém, não precisa falar alto, não precisa criar histórias mirabolantes como eu. É um gênio. Aí ele perguntou esse nome do princípio, ele falou, alguém sabe se falar, alguém sabe a expressão? Aí eu sabia, eu fiquei quieto. Aí a menina falou, qual é a pronúncia em francês? A hora que ele fez isso, eu até baixei assim, eu fiquei assim, eu falei, fudeu. Pois ela falou, e ele disse, perfeito, vamos continuar. O nível cultural do homem. Eu só sabia que era par de nullité sans grief. Você precisa ver como ela falou grief. Eu achei que ela fosse cuspir na outra moça. Grief! A língua veio até aqui, ó. Aí eu falei, não dá. Francês não dá. Vamos embora. É defeso fornecer, é proibido fornecer à imprensa ou outros meios notas sobre atos processuais, salvo no interesse da administração, do juiz secretário ou procurador. Gente, artigo bem bobo, viu? Mas não cai muito. Por que o senhor gosta de falar esse lance de não cai muito? Significa que eu não devo ficar esperto? Então, na última prova de constitucional, eu avisei a turma, artigo 39, né, parágrafo 7. Gente, nunca cai. Portanto, pode ser perigoso. Caiu. Para mim, foi a pior pergunta da prova de constitucional de julho. Então, o examinador não é besta, ele vai querer pegar alguma coisa nova também. Gente, decorreu 5 anos. Ó, esse aqui é um belo artigo para cair na prova. Decorreu 5 anos, contado do quê? Não ouvi. Do cumprimento e não da sanção aplicada. Passou 5 anos do cumprimento da sanção, não teve nova infração, você é o quê agora? Bonzinho de novo. Você não pode ser considerado, por exemplo, reincidência. Legal? Agora, isso é uma coisa, isso é outra. Isso aqui se você tomar uma penalidade, pode te incompatibilizar para fazer o serviço público. Se você for demitido, gente, você só vai poder ter uma nova investidura no Tribunal de Justiça depois de 5 anos. Não adianta passar no outro concurso. Agora, se for demissão a bem do serviço público, aí é tchau. É só lembrar assim, ó, tchau, 5 anos. Incompatibiliza. E se for demissão a bem? Tchau, 10 anos. Professor, depois de 5 anos ele volta para o serviço público? Volta a comprar cursos do NEAF, tabelas gratuitas e outras coisas. Professor, teremos desencapetamento de CPC com o Sanches? O Sanches é o próprio capetamento, né? Ele é um capetinha. Existem alguns cursos que os alunos novos nem imaginam que sejam. Isso aqui é um nome interessante. Em julho desse ano, a gente deu um curso assim, eu dei esse nome, não era para dar, mas dei. Desencapetamento CPC. Ou seja, eu falei, Sam, dá aquilo que você quiser, do que é mais chato para os caras nas vésperas de aula. E a gente deu. Posso dizer uma coisa? Entre nós, a aula não é tão importante em termos de conteúdo. Vocês sabiam? Verdade. Porque, na verdade, a gente dá aquilo que o aluno fala que não sabe, a gente explica. A gente sabe que nunca vai cair. Mas ele fica mais seguro. Por exemplo, você fica louco por causa de tutela. Eu vou dar um exemplo. Eu acho até que vai cair tutela na prova. Você explica tudo de tutela e fala para o aluno, beleza? Aí ele fala, não cai. A aula foi perdida? Não, porque é questão do emocional.
Então é uma aula interessante. Uma outra aula muito famosa é uma aula que o Douglas dá há 4, 5 dias antes da aula. Ele vem aqui, recebe o espírito e fala, tá bom? Então depois a gente vai conversar. Vamos embora. Vamos embora. Bora, vamos tocar o barco. 308. Vamos acabar logo isso aqui para ficar só com a improbidade, que é uma lei que, na minha opinião, é mais sofisticada. É mais sofisticada, tá? Verifica. Gente, isso aqui, olha que baba, olha para mim, ó, processo bobo. É processo de abandono, de nascidoidade. Olha que besteirinha, ó. Verificou a ocorrência de abandono, superior vai e comunica, instruindo a representação com o quê? A cópia funcional do cara e atestado de frequência. Gente, é só isso. O cara só pode ter um tipo de defesa. Eu fui preso, minha mulher me fez, não, eu sou escravo sexual, fiquei em casa esse tempo todo, não é? Coação ilegal ou motivo legalmente justificável. Você entendeu? Não tem porquê que você não vai trabalhar. Eu esqueci que eu passei na prova. Não tem como, a defesa ela é restrita. Agora, o processo nem chega a ser instaurado se você fizer o quê? Pedir exoneração. Exoneração não é pena. O cara pode pedir exoneração porque pode tocar violão. Olha, eu não curto mais repartição, não quero mais. Aliás, eu e mais 5 pessoas de repartição saímos. Agora nós somos a banda, os Barnabés. Barnabé é funcionário público. Tá ok? Ou se for oficial de justiça, os biliguins. Biliguim também é oficial de justiça. Aguazil é funcionário de justiça. Oficial de justiça. Esbirro também. Tudo está na literatura. Senhores, agora, extingue-se o processo se ele já começou. Agora, é por qualquer motivo, galera? Só se for essa babaquice aqui, ó. Desculpem falar assim, tá? Por abandono, coisa boba. Recursos. Rapidinho. Caberá recurso por uma única vez, a decisão que aplicar a penalidade, o prazo, 30 dias. Contado da publicação da decisão ou da intimação pessoal. Olha para mim. Não teve publicação. Você já foi intimado. Quanto o prazo? Ou. Lá no processo civil, se você já foi intimado na audiência, já não sai contando o prazo? Então. Tudo bem? Do recurso deve constar o nome, qualificação do recorrente e a exposição. Legal? O recurso será apresentado à autoridade que aplicou a pena. Professor, por favor, como assim? A autoridade que aplicou a pena, eu vou recorrer para quê? O cara me bate, eu recorro. Você me bateu. Então vai. Professor, toda a minha apostila é uma batata. Então pode até tirar uma foto que essa vai cair. Deixa eu segurar o ar. Pronto. Tá? Por que eu acho que vai cair? Me ajuda. Você recorreu. O cara tem... O que ele pode fazer em 10 dias? Isso acontece muito no processo civil. Retratação, não é? Lembra lá na petição inicial, quando defere? O juiz não pode voltar atrás? Lembra lá no processo penal, se eu estiver falando besteira, me corrija, no RESE? É o RESE que tem retratação lá? Não lembro agora se é o RESE. Posso estar falando besteira, deixa eu ficar quieto. Vocês deveriam falar, é o RESE ou não é? Porque teve gente que não ficou quieto. Vamos embora. Calma. Acha que vai cair, Ale? Acho mesmo. Mantida a decisão reformada parcialmente, será imediatamente encaminhada a reexame pelo superior. Gente,
Eu deveria ficar quieto, mas acho que isso nunca vai cair. E eu confesso que eu não sei se é isso mesmo, mas eu vou ir pelos meus princípios. Manteve a decisão. Manda para superior ou não manda? Sim ou não? Sim. Reformou a decisão. Manda para superior ou não? Depende. Porque só a reforma dela, se for total, difícil, nunca ele vai fazer isso. Mas tecnicamente dá a impressão que só a reforma em si não poderia, né? Tudo bem? Mas o mais importante é chamar atenção para isso aqui, ó. Legal? Obrigado, Daniela, dizendo que na apelação no CPP não tem retratação. No RESE, parece que sim, né? O recurso será apreciado pela autoridade competente. Olha, gente, olha que boiada que tem essa matéria. Você entra com o recurso errado, eles aceitam. Olha lá. Tá? Processo penal. Você entra com recurso no lugar do outro. Pode aceitar? Qual é o nome disso? Não, começa com F. Oi? Então, há muitos anos, eu dei aula e a moça falou, professor, o que é fungibilidade? Eu falei, não cai, filha. Fungibilidade é aquilo que veio do processo do direito civil. Você pode trocar um bem por um outro, por exemplo, quando da mesma espécie, qualidade. Você pode. Coisas fungíveis. Por exemplo, um quadro de Renoir é infungível. Não dá, né? Não dá. Entendeu? Um quadro de Van Gogh. Troca por um do Zé Luiz. O Zé Luiz é um artista, quem não sabe, mas ainda não está nesse pé do Van Gogh. Ainda tem as duas orelhas também. Então, não fica tão interessante. Isso é infungível. Aí a menina perguntou e eu ensinei. Falei para ela, mas fica tranquila, filha, ó, isso nunca caiu no TJ. Aí dando aula. Aí daqui a pouco ela fala de novo. Olha, o senhor acabou de explicar que um recurso pode ser trocado. Isso é fungibilidade. Aí eu olhei para ela e falei, bom, primeiro, parabéns. É isso mesmo. Mas dificilmente vai cair. Mas obrigado, é isso mesmo. Caiu. Podem pegar uma prova para escrevente. Até hoje foi a única vez. Alguém já pesquisou essa questão, não? Vocês nunca viram essa questão? Só existe uma vez. Se eu não me engano... Bom, é fácil fazer as contas. Foi antes do NEAF, então pode procurar lá provas antes de 2008, 2010. Hã? Foi processo penal. Se você colocar fungibilidade e escrevente, você vai achar a prova. Isso, para mim, é assustador. Nunca mais fizeram isso. Mas eu aprendi uma coisa, de vez em quando é bom a gente dar um espeto a mais para os alunos. Porque cair fungibilidade para escrevente é um exagero. Tá? Vamos embora. Caberá pedido de reconsideração que não pode ser renovado da decisão tomada pelo governador no prazo de 30 dias. Os recursos dessa lei, gente, olha para mim, não tem efeito suspensivo. Gente, acho que vocês já tiveram processo civil, se não tem, pelo amor de Deus. Efeito suspensivo é de parar a decisão. Ó, então, a decisão está aqui, ó, decisão. Ela não tem um segmento? Consequências no mundo? Se você entrar com recurso e tiver o efeito suspensivo, o que acontece? Para a decisão enquanto não julgar o quê? O recurso. Agora, se ela não tem efeito suspensivo, continua a decisão tendo efeito? E continua o trâmite do recurso. Ficou claro? Então, quando o advogado fala, o advogado quer parar os autos, ele fala, tem efeito suspensivo ou não tem efeito suspensivo? É isso. Os recursos que trata essa lei não têm efeito. Os que forem providos darão lugar às retificações retroagindo a data do ato punitivo, tal. Agora, pessoal, para finalizar, e a gente acaba com o intervalo, para vocês que não estão na aula, ou só vieram aqui por, sei lá, para ver o que está acontecendo, depois do intervalo, nós vamos ter aula de improbidade administrativa, que é uma aula bastante gostosa. Revisão, gente, não é recurso, porque já acabou o recurso. Admitir-se-á em que tempo? A qualquer tempo. A revisão de punição, mas veja, não é por qualquer... Não é porque você perdeu e você simplesmente quer entrar com uma revisão. De que não caiba mais recurso, se surgirem. Gente, isso é uma condição. Aula do Zé Luiz. Se surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciados ou vícios insanáveis. Quem me dá um exemplo de vício insanável de processo? Qualquer processo. Citação. Eu citei Paulo Almeida. O processo inteiro era contra Roberto Almeida.
tudo. Não tem nada esse processo. Entendeu? Esse processo tem jeito. Vamos lá, vai. Pergunta interessante, mas só precisa tomar cuidado. Laís, no caso do abandono, Ale, o cara extingue o processo administrativo. Ele pode ser punido no penal? Eu entendo que sim. Dependendo do caso de abandono. Entenderam a pergunta dela? Muito inteligente. Se o cara pode ter repercussão, porque vocês lembram que tem um crime lá de abandono de função? Ele pode eventualmente responder por lá, tá? E eu entendo que sim. Eu entendo que sim, porque o penal não deu, né, lá embaixo. Olha, caso ele fale... Já pensou se ele abandona num local de fronteira? Né? Bandidos invadindo esse país lindo, corruptos. Imaginou o que seria de nós? É até uma qualificadora. Então, que possam justificar a redução ou anulação da pena aplicada. A simples alegação de justiça não constitui fundamento. Gente, isso é jus esperneandi, é direito de espernear, não adianta nada. Não será admitida a reiteração de pedido pelo mesmo fundamento. Vamos lá? Fazendo aquela leitura que eu gosto? Não pode reiterar pedido pelo mesmo fundamento. Tiro não. Será admitida reiteração de pedido? Fundamento diverso por outro fundamento. Concorda comigo ou não? Se não pode pelo mesmo, pode por outro. Pedidos formulados em desacordo indeferido. O ônus da prova. O ônus é o fardo de provar. Quem tem o fardo de provar? Requerente. Né? Alegare e não probare é quase que não alegare. A pena imposta pode ser agravada? Não. Efeito tiririca. Pior que está, não fica. Vocês vão aprender que existe uma lei, 9784 de 99, que o cara recorre e pode piorar. É a Lei de Processo Administrativo Federal. Logo, logo vocês vão ter de enfrentar. Lei 9784 de 99, artigos 65, 66 e 67 seguintes. Legal? A instauração de processo revisional pode ser requerido pelo interessado, claro. Mas às vezes ele fica tão triste com tudo que aconteceu que ele morre. No dia do recurso dele, morreu. Ficou incapaz. Curador, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Sempre, claro, por intermédio de advogados. Pedidos instruídos com provas e com a indicação daquelas que pretenda produzir. Gente, olha aí, ó. O Roberto foi atrás da questão. 2006. Como eu estou velho, já faz 12 anos. Olha, posso ler? Vocês ficam chateados? Então vou ler. Prova de escrevente de 2006. Salvo a hipótese de má-fé. Aliás, começou muito bem a questão. Você sabia que só pode trocar um recurso pelo outro quando não tem má-fé nem erro grosseiro. O professor já deve ter explicado isso para vocês, né? A parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade de um recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. As duas afirmações que se fizeram são regras oriundas de qual princípio? Fungibilidade, contraditório, estado da inocência, publicidade e indisponibilidade. Aí teve gente que falou, sei lá, deve ser alguma coisa que eu nunca vi, então é fungibilidade. E acertou. Isso é um rabudo, né? Vamos embora. Muito obrigado pela colação, Roberto, e outro colega também colocou aí. Obrigado pela força de vontade. Vamos lá? A autoridade que aplicou a penalidade, ou que tiver confirmado em grau, será competente para o exame de admissibilidade, bem como deferido para a sua decisão. Aqui, deferido o processo, essa já caiu, galerinha. Essa já caiu. Rolou a revisão. Desculpa usar esse termo técnico, rolou. Né? Aconteceu, foi aceita, tal. Deferido o processo, ele será realizado pelo procurador. Me ajudem. Isso já caiu umas 4 vezes nos últimos 3 concursos. Que não tenha funcionado no procedimento disciplinar que resultou a punição. Recebido o pedido, providenciará o presidente aí o apensamento e notifica o requerente para o prazo de 8 dias, o último prazo de 8. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Oferecer testemunho e requerer produção de prova, tal. No processamento, as normas obtidas nessa lei, as normas previstas nessa lei, para o processo administrativo que são observadas. Gente, olha para mim. Na sindicância, a gente aplica quais regras?
As do processo administrativo com as peculiaridades da sindicância. Certo? Tudo bem? Para a revisão, ele está falando o quê? Aplica aquilo que for cabível e que foi dito para quem? Isso. Não vão esquecer disso? A decisão que julgar procedente pode alterar a classificação, pode absolver o punido. Gente, professor, uma vez perguntou um aluno, por que eu ficaria feliz se alterar a classificação? Ué, imagina se você for demitido e mudar para suspenso. E aí? Legal? Modificar a pena ou anular o processo, estabelecendo os direitos atingidos. O processo administrativo aqui seria o ordinário do CPC, o colega colocou aqui, né? Dia 28 de outubro, consagrado dia do funcionário público estadual, e os prazos previstos aqui são todos contados em dias corridos. Daqui a pouco a gente vai falar de improbidade. E antes disso, um relaxamento natural. Qual é o artigo que eu perguntei de CPC da ordem de provas? É o 361? Ou é o 261? Eu não lembro. Eu ganhava cerveja, sabendo a ordem das coisas na faculdade. Não é esse? Ah, tá, desculpa. Não, mas o do processo civil é o 361. É isso? Não, se eu estiver errado, me fala. Faz muito tempo que eu não vejo isso. Vamos lá? Não fique preocupado, você de casa. É que o professor é meio xaropinho e ele acha que ele relaxa as pessoas falando de uma matéria que não é de hoje. Então, toda vez que eu fizer isso, lembra assim, ó, é alguma dica que ele acha que é cair. Ele é leonino, e de fato sou. Eu gosto de que você fale depois, caiu aquilo que você deu, entendeu? Coisa de gente boba. Então, escreve aí, ó, cuidado, pode cair esse dispositivo na prova. E se cair, você paga a cerveja gelada no dia, combinado? Então vamos. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nessa ordem preferencialmente. Caramba, hein? Perito e assistente técnico responderão aos quesitos. Depois, autor e em seguida o réu, que prestarão os depoimentos. Gente, deve ter mnemônico, um monte de coisa. Eu adoro mnemônico. Aqui não. Eu gosto da lógica. O que é mais importante do que alguém fala? É algo que aconteceu no mundo, não é? Fala a verdade. Rachou. Ai, mas eu acho que não rachou. Eu acho que rachou. O perito vem e fala, rachou. Então, perito, isso é prova técnica. Assistente técnico. Depois, quem que você vai ouvir primeiro? O autor ou o réu? O autor. Depois, o réu. Depoimento pessoal. Agora sim, você vem com quem? Olha a testemunha como está longe. Dizem que a testemunha é a prova mais, né? Prostituída delas. A testemunha rolada pelo autor e pelo réu que serão inquiridas. Ok? Calma. Enquanto não depuserem, perito assistente, as partes testemunhas não poderão, os advogados do MP, intervir na licença do juiz. Ah, legal. Tá tudo bem por aí. Essa já caiu na prova de julho. Caiu? Ah, então, gente, eu estou com um delay de dica. Pode ser que essa minha dica foi para julho. Mas caiu mesmo? Não? Deixa eu ver aqui, caiu. Eu quero ver. Juro, eu achei que eu estava aqui falando... Então, esquece, minha dica não valeu. Eu tenho que dar alguma coisa que vai cair. Eu estou velho. Como é que eu posso dar dica de uma coisa que eu não estudo há 10 anos? Revelia. Vocês são bons em revelia? O senhor não quer revelia? Isso. Eu não lembro. Qual artigo está a revelia? Revelia. Cai revelia? Cai revelia? Adoro esse artigo. Cara, eu adoro esse artigo, velho. Se o réu não contestar a ação... Me ajuda. Legal. E as alegações de fato produzem. A revelia não produz o efeito mencionado.
Olha que loucura. Quer dizer que eu posso ter revelia sem os efeitos da revelia. Eu estou louco ou não? Alguém falou isso já alguma vez para você? Não? Ué, pensa comigo. Alessandro entra com uma ação. Qual o seu nome? André, eu sou surdo. Andréia, Priscila, você? Milena. Andréia, Alessandro entra com uma ação e ali eu tenho quantos réus? Legal, tudo bem? Me ajuda. Só a Andréia contestou. Eu tenho revelia. Ou não? Em relação a ela, não, mas outras não tenho? Legal. Mas o efeito mencionado não é consignado. Por quê? Porque às vezes até o próprio recurso da Andréia pode se estender a elas. Não é verdade? Aliás, aqui não é recurso. O próprio efeito da contestação. É que no recurso existe esse efeito também. Vocês já estudaram o efeito expansivo subjetivo do recurso? Então, isso pode cair numa prova. E eu vou fazer para vocês 2 comparativos. Outra, pessoal. Ficou claro esse caso? Pluralidade, um deles. Eu não tenho o efeito da revelia. Outro. Agora, professor, dá um caso de revelia. Qual é o seu nome? Paulo. O Paulo foi citado. Fala nada. Gente, o juiz pega e faz o quê? Diante da revelia, presume-se verdadeiro fato, condena o Paulo a pagar o que o Alessandro falou, 20 mil reais. O litígio versar sobre direitos? Paulo não contesta. Litígio indisponível. Ele não contesta. O juiz pode falar, condena, revelia, tudo que o Alessandro falou é verdade? Não pode. Petição inicial não tiver acompanhada do instrumento que a lei considera indispensável. Aprova. Eu cobro algo que, sei lá, exige documento, sei lá, de um cheque ou qualquer coisa que o valha. Aí o cara não contesta. Está todo mundo entendendo? Pode o juiz falar, não contestou, se ferrou. Não tem, na petição inicial não tem esse documento. Veja, a revelia me ajuda. Não produz o efeito mencionado no 344. As alegações formuladas, as alegações de fato formuladas pelo autor, foram inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos atos. As alegações de fato formuladas pelo autor, só pela leitura da minha petição, ela se contradiz, ela não se sustenta pelo que está escrito. Então toma cuidado ao falar. É revel, presume-se verdadeiras alegações de fato formuladas pelo autor. Nem sempre. Ficou claro isso? Cuidado com a revelia, a parte mais chata, na minha opinião. Essa aqui. Eu adoro essa. Adoro essa aqui. Fechou? Agora nós vamos por um breve intervalo. O pessoal de casa pode assaltar a geladeira. O pessoal daqui, né, vai para a nossa cantina. E daqui a pouco a gente volta.